Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim mostrar pra vocês minha pequena coleção de livros importados. Eu resolvi separar e começar mostrando pelo que eu acho que é um nível de dificuldade. Então eu vou começar a mostrar das leituras mais fáceis pra quem tá iniciando, pra quem quer ler o seu primeiro livro em inglês, até outras intermediárias e avançadas que eu considero um pouco mais difíceis. E aproveito para avisar que essa semana, do dia 24 até o dia 30 de abril, se você quiser comprar algum livro em inglês, está rolando um cupom de desconto IMPORTE10 na Amazon, e esse cupom dá R$10 de desconto em qualquer livro importado. Eu vou colocar todos os links aqui embaixo dos livros que eu mostrei, mas eu também não sei se todos esses estão disponíveis no site. É uma ideia de vídeo que eu já queria gravar e aproveitando o cupom de desconto para avisar para vocês, caso alguém se interesse, já que R$10 de desconto é um desconto legal. Para iniciar este vídeo, eu separei os livros do queridíssimo Roald Dahl, que foi um autor incrível. Ele escreveu vários livros que foram adaptados para os cinemas. Esse aqui é o The Witches, que originou o filme Convenção das Bruxas, que era um dos filmes que eu mais assistia na infância, e vários outros filmes. Eu separei 3, que são os que eu tenho aqui em casa, e o The Witches é uma história muito legal. Roald Dahl é especialista em falar diretamente para criança, ele não subestima as crianças, e a linguagem é muito fácil, porque realmente é voltada para um público infantil, mas é aquela história que é tão gostosa que dá para ser lida por todas as idades, e eu adoro essas adições. Essa aqui tem as ilustrações originais, que foram feitas pelo Quentin Blake, então tem várias ilustrações ao longo do livro. E eu achei muito legal porque era justamente aquelas imagens que eu tinha na infância do filme, sabe? Da bruxa, das bruxas que tiram aí os disfarces carecas e tudo mais. Tem vídeo aqui no canal sobre este livro, então eu também não vou me estender muito, mas é um ótimo livro para quem está começando a ler inglês, porque a linguagem é muito fácil e muito gostoso de ler. Isso que eu acabei de falar em relação ao The Witches também se aplica em relação a Matilda, que sim, é também aquele filme que a gente assistia tanto na infância. Imagino quem for da minha idade, assim, mais ou menos da minha geração, deve ter assistido bastante Matilda, passava na televisão, e é uma história tão legal. A Matilda é uma leitora voraz, ela é muito precoce, então com 4 anos de idade ela já lia grandes clássicos da literatura, e é um livro que também possui alguns ensinamentos. Na verdade, todos os livros de Roald Dahl possuem ensinamentos interessantes para serem desenvolvidos e pensados juntos entre um adulto e uma criança, e são histórias tão gostosas de ler. Esse aqui também tem várias ilustrações, e justamente as ilustrações que eu imaginava, assim, do filme. Eu acho que os filmes foram bem adaptados. Também tem livro, também tem vídeo sobre este aqui. E pra terminar, Roald Dahl também tem vídeo, vou deixar todos os links aqui embaixo ou nos cards, de Charlie and the Chocolate Factory, que é uma história também que todo mundo conhece por conta das 2 adaptações cinematográficas da Fantástica Fábrica de Chocolates. E também é muito fácil de ler. Todos esses livros, assim, pra quem já tem um conhecimento, óbvio que se você está aprendendo inglês o básico agora, provavelmente você vai encontrar dificuldades na leitura desses livros, mas se você já tem assim uma ideia e quer começar, sabe, com uma linguagem mais fácil, facilmente compreendida, então você pode ir direto nos livros do Roald Dahl, ou de uma forma geral em livros infantis. Meu primeiro livro do Haruki Murakami foi The Strange Library, porque eu achei esse livro muito bonito, simplesmente por conta disso. Eu vi na livraria e resolvi comprar. Ele é todo caprichado também, tem várias ilustrações, e esse é aquele tipo de livro voltado para um público infantil juvenil do tipo Tim Burton, sabe? Que tem aquelas histórias bem creepy, que tem assim umas coisas bem bizarras acontecendo. E o legal é que se passa numa biblioteca, que este menino, protagonista do livro, costumava visitar, até que ele descobre alguns cômodos escondidos ali numa parte mais obscura, no porão, né, e coisas estranhas vão começar a acontecer. Também tem vídeo sobre isso aqui no canal. Sempre que tiver vídeo, lembrando, vou deixar aqui embaixo, os links estão todos aqui, então vou parar de repetir isso. E este livro é muito legal, gente, eu gostei bastante. Murakami, nós sabemos, originalmente não escreve em inglês, ele escreve em japonês, mas como não tinha esse livro disponível aqui, então eu acabei comprando a versão em inglês. Como também é uma história com criança que você pode ler para uma criança, a linguagem não é difícil, ele também é cheio de ilustrações, então é um livro bem fácil de ler e bem rápido também. Ainda no universo infantil eu separei Mary Poppins, que é uma história tão querida por tanta gente. Eu adoro o livro, eu sei que muita gente que gosta muito do filme, às vezes não gosta tanto assim do livro, por causa do jeitão da Mary Poppins, mas eu gosto demais. Eu acho que é um livro que estimula muito a imaginação com esses elementos fantásticos que o livro traz. E ótimo para crianças também. Eu sempre adorei a história da Mary Poppins, assistia muito quando eu era pequena, e o livro eu só li depois de adulta, mas também é um livro muito tranquilo de ler. Eu ainda diria que os do Roald Dahl são mais fáceis, mas esse aqui também é. E geralmente quando nós estamos começando a ler em outras línguas, é interessante ler histórias que nós já conhecemos, já estamos familiarizados nesse universo,
caso você esteja um pouco receoso, porque aí torna tudo mais fácil também. Agora, já passando para um tipo diferente de leitura, Harry Potter and the Cursed Child está aqui para representar toda a minha coleção de Harry Potter em inglês. Eu tenho todos os livros, mas eu fiquei realmente com preguiça de pegar aquele baú enorme e mostrar os 7 livros. E essa aqui é a peça, né, todos conhecem, foi lançada no passado, teve o maior boom aí, todo mundo lendo. E a peça é muito, muito fácil de ler em inglês, justamente pelo formato de peça facilita bastante, são muitos diálogos, então você lê rapidinho e não tem assim nada demais, sabe, aquela linguagem difícil, basicamente é o dia a dia com uma linguagem bem cotidiana em inglês. Agora é um livro um pouco mais adulto, que vai falar sobre um tópico específico e é não ficcional, mas que eu também considero muito fácil de ler para quem já tem certo conhecimento na língua. Ele não chega a ser intermediário, talvez entre o básico e o intermediário. É o Whoever Fights Monsters, do Robert Ressler. My 20 Years Tracking Serial Killers for the FBI, ou seja, meus 20 anos caçando serial killers para o FBI. O Robert Ressler foi um agente do FBI muito famoso, ele é conhecido como um dos primeiros profilers, né, que traçava perfis para capturar serial killers. Frequentemente o termo serial killers é atribuído ao Robert Ressler. Independente de onde tenha surgido, ele com certeza popularizou o termo e ele teve uma contribuição muito grande. Aqui ele vai contar sobre vários casos que ele trabalhou no FBI, como ele traçava esses perfis, vai falar sobre diferentes tipos de serial killers. De uma forma geral, este é o livro que eu mais gosto sobre serial killers, sobre o tema, porque é uma visão de alguém que trabalhou com isso, que foi pioneiro nisso, então é muito interessante e é muito fácil de ler também. Não tem aquela linguagem difícil, é um livro que dá pra ler rápido, por mais que ele seja até um pouquinho grande, ó, porque a letra é bem pequena. Vocês percebem que às vezes eu tenho uma dificuldade em classificar, mas esse é um tipo de livro que eu achei realmente fácil de ler, mas talvez um intermediário, não sei. Porque às vezes eu leio uns que eu sinto dificuldade também, só que esse aqui não é o caso, esse aqui realmente foi muito fácil, então eu classificaria entre básico e intermediário porque é uma linguagem mais cotidiana. Geralmente quando é uma linguagem assim um pouco mais rebuscada, uma linguagem que não é usada tão comumente, como os livros mais antigos, por exemplo, aí sim torna-se um pouco mais difícil, mas esse aqui é uma linguagem bem comum, então por isso ele é tão fácil. E o assunto, gente, é tão interessante que você não quer parar de ler, isso também contribui muito. Também tenho na minha coleçãozinha de importados o The Never Ending Story, que eu ainda não li. Dando uma folheada, eu achei que ele seria um intermediário também, não tenho certeza. Eu imagino que não seja tão avançado, porque também é um livro infanto-juvenil, mas talvez um pouco mais do que os livros do Roald Dahl, por exemplo. Eu tô muito curiosa pra ler isso aqui. Originalmente ele foi escrito em alemão, se eu não me engano, mas como a edição em português é tão cara, geralmente, eu acabei comprando essa ediçãozinha importada muito bonita. Também tem algumas ilustrações ao longo do livro. The Catcher in the Rye, do J.D. Salinger, tem essa ediçãozinha aqui pequenininha, capa dura, mas com essas folhas assim, meio paperback mesmo. Na verdade, mass market paperback, eu acho que se chama, que é tipo folha de jornal. E eu também andei folheando, eu não achei difícil. Eu acho que ficaria entre o intermediário, não é uma linguagem assim tão fora do comum. Mas como eu não li ainda, não tenho como dizer exatamente pra vocês. Mas enfim, eu tenho essa ediçãozinha aqui, também tô querendo ler este livro já há um tempo. A lista de leituras vai deixando outros pra depois, mas a vontade não passa. Então, algum dia vocês verão sobre este livro aqui no canal também. Comprei numa promoção na Livraria Cultura o Dubliners, do James Joyce. Esse aqui é o Dublinense, são vários contos, novelas do James Joyce. Parece até pequeno, né, gente? Mas tem um livro, por exemplo, The Dead, que é Os Mortos, que eu já vi nas livrarias, só uma edição bem grossinha assim, só do The Dead. Claro que deve ter extras na edição. Esta ediçãozinha aqui, o último conto de vários é Os Mortos. Então é aquela ediçãozinha pequena, mas que engana, sabe? Que letras pequenas também, enfim. Eu tô curiosa pra ler, andei folheando, não achei difícil, eu creio que estaria no inglês intermediário também. Intermediário talvez pra avançado. Mas nesses livros que eu não li eu só posso supor, né? Pelo que eu abri assim e comecei a ler. Mas depois eu comento com vocês, claro, nos vídeos que eu gravar posteriormente sobre cada um deles. Também tô curiosa pra ler Dublinense. Não sei quando é que vai sair essa leitura, né? Mas... E por fim não, né? Por fim nessa pilha que eu separei. Os outros eu acho que é o inglês entre intermediário e avançado. Então eu separei esse aqui, o Grande Gatsby, The Great Gatsby. Essa ediçãozinha aqui super fofinha do Fitzgerald. Eu adoro essa capa, acho muito bonita. Tem o carrinho amarelo, né? Que tem toda, né, importância na história. E eu comecei a ler esse aqui e não terminei ainda. Na verdade eu já li o Grand Gatsby, eu comecei a reler e acabei deixando um pouco de lado. Eu acho que esse aqui é um inglês intermediário, mas que também não é tão difícil. E a história do Grand Gatsby é muito legal. Eu não fiz vídeo no canal porque faz tempo que eu li, mas tem resenha em texto lá no blog. É o Around the World in 80 Days, do Jules Verne, que originalmente foi escrito em francês.
mas eu tenho essa ediçãozinha aqui em inglês porque ela é da Shakespeare Company. A do Great Gatsby também é na Shakespeare Company, porque quando eu visitei a livraria em Paris, eu procurei livros assim que tivessem uma simbologia, assim, um significado. Então o Great Gatsby é do Fitzgerald, que frequentava a Shakespeare Company. O Jules Verne era francês, então eu comprei esse aqui também. Por ser um livro um pouco mais antigo, do século XIX, né, acho que é 1800 e alguma coisa, eu procurei a data e não achei, gente, mas é um livro um pouco mais antigo, do século XIX ainda, então acho que, por mais que a linguagem não seja das mais difíceis, e quando eu falo das mais difíceis, por exemplo, um livro que é pequeno, mas que apresenta certa dificuldade já, no nível de inglês bem mais avançado, são as peças do John Milton Synge, que eu até comentei com vocês recentemente que eu estava lendo. Eu li duas, ainda vou gravar vídeo sobre elas, mas é muito mais rebuscado, uma linguagem antiga, até porque se passa na Irlanda, então ainda tem mais isso. Até a forma como as frases são formuladas é mais complicada. Por mais que seja uma peça pequena, apresenta um nível de dificuldade de inglês maior. Então esse aqui eu diria que é um inglês entre intermediário e avançado, talvez já avançado, porque eu ainda não li, mas enfim, seria apenas uma suposição. Eu não li o A Volta ao Mundo em 80 Dias, nem em português, enfim, ainda, mas já li outros livros dele e adoro, e o que eu mais gosto dele é A Ilha Misteriosa, que é o que eu menos escuto o pessoal falando, e é um livro incrível de suspense numa ilha. Eu sei que tem uma edição linda da Zahar, mas ela costuma ser tão cara, por isso que eu ainda não comprei. O The Phantom of the Opera, do Gaston Leroux, também originalmente escrito em francês, mas essa ediçãozinha aqui é em inglês. Eu já comecei a ler essa edição, acabei parando, mas pretendo retomar, né? Outra edição que eu não coloquei naquele vídeo das leituras que eu pretendo retomar, acabei de me lembrar dessa aqui. Eu sou apaixonadíssima, assim, louca pelo Fantasma da Ópera, eu sei todas as músicas, eu sei a peça inteira, sei o filme inteiro, enfim. Então eu tenho muita vontade de ler o livro também, eu não espero gostar tanto do livro quanto eu gosto da peça de teatro, mas tenho muita curiosidade e sempre fico com este vídeo em mente, em ler e comentar sobre o Fantasma da Ópera com vocês, que é uma coisa que eu amo tanto desde pequena. Então vai sair um dia esse vídeo e eu já andei dando uma olhada, já comecei a ler e diria que fica entre intermediário e avançado também, por mais que seja um pouco mais antigo, assim, não é tão difícil. Eu tenho essas duas edições aqui da Signature Editions, uma do Frankenstein e outra do Edgar Allan Poe. Eu já li contos do Edgar Allan Poe nessa edição e eu achei ok, não é super fácil, mas também não é extremamente difícil. O poema O Corvo eu já acho um nível avançado de inglês, bem mais avançado, porque tem algumas palavras, jogo de palavras, né, enfim, algumas expressões que ele usa não são tão comuns assim pra quem aprende inglês, um inglês mais cotidiano. Então, por exemplo, os poemas são mais complicados, mas um conto ou outro é bem mais fácil de entender. E o Frankenstein eu ainda não li, mas pelo que eu pude olhar eu achei um nível entre intermediário e avançado também. Não tão complicado, como os poemas, por exemplo, do Poe, que são um pouquinho mais complicados. O The Hunchback of Notre Dame, que eu comprei também na Shakespeare Company, porque a livraria fica quase na frente da Catedral de Notre Dame, então achei que teria um significado especial. E esse aqui eu também, pelo que eu andei dando uma olhada, porque ainda não li, é o inglês avançado. E é outro que foi originalmente escrito em francês também, né? Eu tenho vários aqui em inglês que foram originalmente escritos em francês. Então é isso, esta é a minha coleção de livros em inglês, livros importados. Eu não tenho, acho que, nenhuma outra língua fora inglês. Não que eu me lembre agora no momento, mas resumidamente, se você está começando a ler mais livros em inglês, uma ótima porta de entrada são os livros infantis, infanto-juvenis, já que a linguagem é mais simples. Daí você já pode depois para um livro jovem adulto, esses livros mais adolescentes, esses romances mais YA, New Adult, que também não vai ter tanta dificuldade assim, depois passando para uns um pouco mais difíceis. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esqueça de curtir caso tenha gostado, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!